Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. Diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, porque por mais que seja uma reunião especial pelo lançamento de um tema por si só não pode transformar a vida de ninguém, mas a tua palavra pode. É por ela que nós estamos reunidos aqui, é por ela que nós estamos buscando a tua face. É por causa da tua palavra que tudo isso está acontecendo, Senhor. Então nós queremos te pedir, Senhor, que se o ACAMPC precisar não acontecer, se a energia faltar aqui nesse momento, se não for eu a pessoa que vai precisar falar, seja quais forem as mudanças, que a tua palavra permaneça, Senhor. Que a tua palavra continue sendo o norte das nossas vidas, que a tua palavra continue sendo a razão verdadeira de nós nos reunirmos, de nos encontrarmos e buscarmos a diferença. Vem o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade sempre na terra do jeito que ela é feita no céu. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido cada vez mais que quanto mais o tempo passa, e as estatísticas estão aí para comprovar mais ou menos aquilo que a gente vai falar, mais aumenta o número de pessoas que se dizem evangélicas. Não é assim? No Brasil, o número de evangélicos foi o maior crescimento proporcional dos últimos 10 anos. Todo mundo viu aqui a entrevista que o Papa deu para o Fantástico, e a pergunta que preocupava muito a Rede Globo era: por quê? O que está acontecendo com o país que o número de evangélicos do Brasil está crescendo enquanto o número de católicos está diminuindo? O Papa deu uma resposta excelente. A resposta dele foi mais ou menos assim: as pessoas estão procurando ser abraçadas, as pessoas estão procurando cuidado. A igreja católica deixou de dar e a igreja evangélica passou a oferecer. Ponto. E muitas vezes a gente fica tentando encontrar razões, porque parece que a gente vive uma torcida. Você já percebeu? O seu Facebook às vezes vira uma torcida. Então, quando a igreja católica tem um problema, você vai lá e diz: é isso aí. Quando alguém fala mal do evangelho, segundo os evangélicos, aí você vai lá e defende, ou então se cala. Sabe qual é o nome disso? Religião. E aí você vai tentar me provar com as palavras que você quiser que a sua religião não estimula você a fazer algo ruim. Você vai tentar me convencer. Eu queria pedir que você não tentasse, porque você não vai conseguir. O problema é que a gente fica falando mal das outras religiões e esquece que quando a gente vive a nossa religião, a gente se torna igual, defensores de um ponto de vista. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você vive uma religião, você não é nada mais, nada menos do que um defensor de um ponto de vista. Mas, acima das religiões, pelo menos aqueles que são convictos de que vivem Cristo, acima das religiões estabelecidas, existe uma verdade, que é a verdade que se chama Jesus Cristo. Tudo aquilo que foge de Jesus Cristo ou é religião, ou é por si só naturalmente mentira. Assim eu creio e assim eu vivo. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus foi quem nos ensinou essa oração que nós lemos um trecho aqui.
os discípulos, Jesus estava falando com os apóstolos a respeito de oração. E quando Jesus fala, normalmente é assim, quando Jesus fala, você se sente o maior dos incompetentes, porque Ele é a sabedoria em pessoa. Então quando Ele fala, você absorve tudo. E os discípulos, que muitas vezes a gente prega eles na cruz, como se eles fossem piores do que nós, como se nós fôssemos aproveitar Cristo melhor do que eles, se nós estivéssemos lá, não é assim? Não, que Pedro não presta para nada, ô bicho incompetente, como se você fosse fazer um trabalho melhor do que o dele lá. Enfim, quando Jesus estava nos ensinando a orar, Ele não estava nos ensinando uma reza, você está entendendo? Jesus não estava me ensinando a falar vãs repetições toda vez que eu for orar. Jesus estava me ensinando um conceito de vida. Ele estava me apresentando uma referência, um referencial. Você está entendendo? Em determinado momento que ele está falando, ele diz assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Eu queria falar um pouco sobre isso. Jesus, quando fala, ele vive. Ele não fala, ele vive. E quando ele está me ensinando a orar, ele diz assim: venha a nós o teu reino. Isso para ele não é uma palavra, isso não é uma reza, é uma vida. Amém? E ele está me ensinando isso. Ele diz assim: ó, quando você for orar, você vai orar assim. É o que ele disse. Mateus capítulo 6, depois você lê todo direitinho. Ele diz assim: quando você for orar, você vai orar assim. Aí ele começa: Pai nosso que estás no céu, o Senhor é santo, venha o teu reino. Olha só, aí ele diz: venha o teu reino. Jesus, quando veio à terra, ele não veio te apresentar um fundamento contraditório às ideologias religiosas. Jesus, quando veio à terra, ele não veio te apresentar argumentos para você defender um estilo de vida. Amém? Jesus não veio aqui dizer assim: ó, quando você entrar numa briga, você vai dizer assim. Não é. Ele diz assim: quando você for orar, você vai dizer assim: venha o teu reino. E Jesus não veio apresentar para nós uma religião. Ou seja, Deus não tem o menor interesse em fazer de você um defensor eterno de quem Ele é. A última vez que alguém tentou fazer isso com Ele, arrancou a orelha de outro. E Jesus foi lá para resolver o problema. Eu queria que você entendesse uma coisa, para a gente continuar. Deus não precisa da sua defesa. Deus não te convidou para que Ele tenha mais um entre Ele e aqueles que o acusam. Você está entendendo? Deus não tem o menor interesse em colocar você como testa de ferro para que você apanhe por Ele. Muito pelo contrário. Então Jesus não veio aqui nos ensinar a fazer uma reza. Jesus veio aqui nos fazer entender que existe uma realidade de vida. Diz assim comigo: vida. E essa vida começa com venha o teu reino. Já que a gente está partindo do princípio, do entendimento de que Cristo não veio trazer para nós uma religião, mas sim um conceito, um entendimento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Isaías 9. E se Deus não veio trazer para nós uma religião, o que Ele veio trazer? Isaías 9, verso 6, diz assim:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta, profetizando a respeito da vinda de um Cristo, disse assim: um menino nasceu, o filho foi dado. E ele não traz uma religião sobre os ombros. Ele traz o quê? O governo. Você está entendendo, meu querido? Ele traz para nós o governo. É por isso que Jesus está o tempo todo interessado em fazer você entender que não se trata de argumento. Não se trata do fato de que ele sabe contra-argumentar as pessoas daquela época, os fariseus. E muitas vezes o que a gente está tentando fazer é criar um exército preparado para contra-argumentar a sociedade. Você está entendendo? Você estuda a Bíblia para quê? Para quando chegar na faculdade você saber argumentar. Eu não estou dizendo que isso não é importante, não, muito pelo contrário. Se você não conhece a palavra, se você não conhece o Deus a quem você serve, para que você serve? Então conhecimento é aquilo que nos faz prosseguir no reino de Deus, amém? Mas Cristo não está estimulando você para que você seja um argumentador. Deus não precisa de defensores do reino. Deus precisa de pessoas que queiram viver o reino. E isso foi o que ele nos apresentou. E aí ele disse assim: quando você for viver, viva assim. A primeira coisa: Pai, o Senhor está no céu, o Senhor é santo. Mas como o Senhor está no céu, venha ao teu reino. Cristo veio trazer como promessa um governo. Mas ele não é um governo que está estabelecido a partir dos fundamentos da terra. Amém? Amém? Então aquilo que fundamenta o reino dos céus não tem necessariamente nada a ver com os fundamentos e as ideologias que a terra proclama. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não existem. De modo que as coisas materiais foram formadas a partir das coisas espirituais. Porque o reino de Deus, que é quem governa todas as coisas, é espiritual. E o reino de Deus não está fundamentado nas leis sociais, psicológicas, culturais ou qualquer outra coisa da terra. Está entendendo? Então Jesus, a primeira coisa que Jesus está preocupado em fazer você entender quando ele se relaciona com você é o seguinte: eu não sou desse mundo. Você entende isso de Deus? A primeira vez que você for ouvir Deus falar, a primeira coisa que ele vai dizer para você é o seguinte: ó, eu não sou desse mundo. Então não espere de mim respostas desse mundo. Se a sua expectativa é que eu supra você nas necessidades que o mundo te oferece, sinto muito. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que a gente está querendo fazer com que Deus se adapte às necessidades naturais do homem. Então quem Deus é? Deus é o cara que me dá dinheiro. Deus é a essência que faz de mim uma pessoa mais bonita. Deus é a essência que faz de mim uma pessoa reconhecida pela sociedade. Deus é quem me dá o emprego. Então Deus é bom. Sabe qual é o problema? Quando Ele não supre a minha necessidade de acordo com minhas expectativas. Aí o que acontece? Eu me frustro e Deus não é mais meu Deus, porque eu esperava algo diferente de meu Deus. Não é assim que a gente se relaciona com Ele? Sim ou não?
Se a gente deixar, o nosso coração vive o tempo inteiro tentando fazer negócio com Deus. Mas Deus não é Deus de negócio. Deus é Deus de reino. E no reino dos céus, sabe como são as coisas? Do jeito que Ele quer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas por quê? Querido, é o seguinte, você tem total liberdade de perguntar a Deus por quê. O que você não tem é o direito de ouvir uma resposta. E aí Jesus, trazendo em seus ombros o governo, ele chega na terra. E quando ele chega na terra, a primeira coisa que ele faz é o quê? Dizer qual é a natureza contraditória do reino dele. Ele vai ao deserto, não é assim que a Bíblia diz? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não é assim que diz a Bíblia? Aí ele passa 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Depois que ele é tentado pelo diabo e passa pelas tentações, ele volta e a primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos. Por quê? Porque chegou o reino dos céus. Mas olha só a ordem das coisas e dos argumentos. Jesus chega preparado para começar o negócio. Aí quando ele vai falar, a primeira coisa que ele fala: se arrependa. Mas me arrepender por quê? Se o pecado é tão bom. Me arrepender por quê? Se essa é minha natureza. Me arrepender por quê? Se o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Para que eu vou me arrepender? Porque se não se arrepender, não vai conseguir entender o reino dos céus. O governo que Cristo traz sobre os ombros não é compreensível aos olhos naturais. É por isso que a Bíblia diz que para nós, aquilo que é poder de Deus, para o mundo é loucura. E é loucura por quê? Porque nós somos loucos? Não. É porque nós não somos deste mundo. Você está entendendo? Aí Jesus diz assim: se arrependa. E o que é se arrepender, meu querido? Se arrepender, presta atenção. Se arrepender, arrependimento não é aquela vontade de chorar que você tem depois que erra. O nome dessa vontade de chorar depois que erra, sabe qual é? É remorso. É assim: poxa, não era para eu ter feito. Isso é remorso. Arrepender, meu querido, é o seguinte: é você ser raptado absolutamente do caminho que você está seguindo. Isso é arrependimento. Amém? O problema é que a gente fica dando desculpas, fazendo negócio com Deus, achando que Ele está trazendo o negócio de volta. A gente fica dando desculpa de remorso, para que o nosso coração se amoleça e a gente acha que está arrependido, para daqui a 2 horas a gente pecar o mesmo pecado. Eu estou falando alguma baboseira? Não. Então o que a gente faz? A gente peca na sexta. Depois do MPC a gente vai lá e peca. Aí no sábado tem culto dos jovens. O que a gente faz? Remorso. Por quê? Pô, estou na igreja, pequei ontem à noite. Não era para eu ter pecado. O que eu faço? Oh Deus, releva aí. Aí na outra sexta, o que a gente faz? Rapaz, não era para eu ter pecado não, mas sabe uma coisa? É a última vez.
mas não está sendo raptado, capturado do caminho que a gente está vivendo. Amém? E aí Jesus diz assim, ó, eu estou trazendo o reino de Deus. Logo, para me entender daqui para frente, saia da vida que você está vivendo. Amém? Se arrependa. Romanos 12, versículo 2. Abre lá. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século. Está aqui atrás? Não. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está entendendo que antes de qualquer contato com o reino dos céus é preciso mudança? Você está entendendo que Deus está exigindo de nós um princípio ativo de mudança, para que a gente possa entender o que Ele está querendo falar? Amém? Então a gente acha, sabe qual é o nosso engano? Que a gente está achando que Deus é brincalhão, assim como a gente. A gente acha que Deus leva a vida numa boa, como a gente está levando. Deus não está aqui para brincar. Deus não trouxe você para perder, para brincar com você. Porque Ele sabe quais são os seus sentimentos e Ele sabe o valor que você tem. Às vezes nem você sabe. Aí Jesus está dizendo assim, ó, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para você, você precisa mudar. Porque se eu falar sem você mudar, você não vai entender. E isso vai se tornar contra você. Quantas pessoas vocês já viram usando o nome de Deus para fazer as maiores atrocidades na terra? Já viu alguém? No jornal tem todo dia. E é o nome de Deus que está lá. Eles estão fazendo aquilo, sabe por quê? Por causa de Deus. Pode um negócio desse? E Deus está dizendo assim, ó, para você entender quem eu sou, para você entender o que eu tenho para você, para você entender esse governo que eu estou vivendo, muda. Passa a enxergar a vida através do meu ponto de vista. Porque quando você enxergar a vida através do meu ponto de vista, você vai entender o que eu estou falando. E quando você entender o que eu estou falando, isso vai se tornar vida na sua vida, não religião. Sabe qual é a diferença da vida de Deus para a religião que a gente acha que é de Deus? É que a religião é Deus a partir do nosso ponto de vista. A vida de Deus é Deus a partir do ponto de vista dele. Aonde é que você está nessa história? Quando você vai falar de Deus, quais são os argumentos que você usa? A sua vida ou as suas palavras? A primeira coisa que Jesus diz, quando você for orar, você vai orar o seguinte: antes de eu fazer qualquer coisa, Deus, venha, porque se o Senhor não vier, eu vou fazer besteira. Você está entendendo? E o que é esse reino de Deus? Olha só, eu vou passar bem rápido aqui, se você quiser anotar, eu não vou nem ler, eu vou só... Mateus capítulo 13, versículo 45. O reino de Deus é um homem negociante que busca boas pérolas. Mateus 18, 23. O reino de Deus é um rei que quis fazer contas com seus servos. Mateus 13, 24. O reino de Deus é um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mateus 13, 47. O reino de Deus é uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Mateus 20, versículo 1. O reino de Deus é um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. Mateus 22, 2. O reino de Deus é um rei que celebrou as bodas do filho. Mateus 13, 33. O reino de Deus é um fermento que uma mulher usa em 3 medidas de farinha. Mateus 13, 31. O reino de Deus é um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Sabe o que é o reino de Deus, querido?
vida. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você pega o seu carro e vem para cá. O reino de Deus é quando você, ao invés de ir para o cinema, você vai abençoar a vida de alguém na rua. O reino de Deus é quando... Sabe quando é que acontece o reino de Deus, meu querido? Quando você decide viver. Aí o reino de Deus acontece. O reino de Deus é como um homem que tinha um campo, pegou as suas sementes e foi semear. O que é isso? Vida. Era o campo do cara, o cara estava indo semear. O que é isso? É o reino de Deus. Isso é o quê? É vida. E o que a religião está te fazendo? A religião é você se enclausurar, ficar preso na sua carapuça e dizer para todo mundo que a carapuça que você usa é a carapuça certa. É isso que é a religião. Aí como a sua carapuça não é igual a do outro, o outro acha a sua carapuça feia, você acha a carapuça dele feia, e vocês ficam brigando séculos e séculos para provar qual é a máscara mais bonita. Isso é reino de Deus? Não. O reino de Deus é quando você acorda tarde, porque você perdeu o horário do seu despertar. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é quando você não está acostumado a acordar cedo e consegue acordar cedo, porque você tem que sair com missão, desafio, para ir para Negros do Riacho, para abençoar a vida de uma pessoa que você não sabe nem o nome. É o reino de Deus. Por quê? Porque é vida. Foi isso que Cristo veio trazer. Vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu querido, Cristo quer que você vá viver. Então larga a mão da sua preguiça e vá viver. 1 Coríntios, falta quanto aí? Você está entendendo, irmão? Estou falando alguma besteira? Não, né? Estou? Devo estar. 1 Coríntios, capítulo 2. Coríntios 2, a partir do versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Diz assim, gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente está falando do reino de Deus, que é um reino traduzido, ele tem uma linguagem diferente. A linguagem dele é a linguagem que vem da mente de Deus, amém? A mente de Deus é um pouco estranha da gente entender naturalmente. E o que ele está falando aqui na carta é exatamente isso. Para você entender quem Deus é, você precisa entender ele espiritualmente, porque ele é espírito. Logo, para você entender o que ele está falando, você precisa entender a linguagem dele. Alguém sabe falar mandarim aqui? Rapaz, eu quero te conhecer. Você fala mandarim, cadê? Não? Amém. Um dia a gente vai ter alguém aqui falando mandarim. Se você não sabe mandarim, alguém chega para você falando mandarim, ele pode estar falando as maiores belezuras do mundo para você. Você vai rir. Ou vai fazer cara de quem não entende. Por quê? Linguagem. Comunicação. Falta comunicação. Amém? Então, Deus vive uma linguagem que não é da nossa natureza carnal. Para entender Deus, a gente precisa viver a natureza dele. E ele nos convidou a sermos espírito com ele. Amém? Logo,
Aí ele diz assim: quem conheceu a mente de Deus? Quem? Quem foi? Não sei. Sei que eu recebi gratuitamente a mente de Cristo, que é Deus. Aí este Cristo disse assim: se arrependa, porque eu tenho uma mente nova para te dar, que através dela você vai conhecer o que de fato é o reino de Deus. Através disso você vai conhecer quem Deus é e vai poder viver. Amém? Eu estou já acabando, viu, gente? Logo, para que serve o reino de Deus? O reino de Deus serve em nossa vida para que seja feita a vontade dele na terra como é no céu. Vamos entender essa segunda parte. A gente já falou sobre o reino de Deus. Aí Jesus disse assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Peraí, como assim? A gente vive nesse paradoxo de que a vontade de Deus é santa, perfeita, agradável, maravilhosa, mas nem sempre ela se encaixa no meu projeto de vida. É assim que a gente vive, às vezes, a maioria das vezes. A vontade de Deus está lá, e eu sei que um dia eu vou chegar lá. É como os homens que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai citando os heróis da fé, né? Os homens que a gente sempre se espelha, a gente sempre quis ser igual a Moisés, sempre quis ser igual a Abraão, porque eles eram pau. Aí chega no final do capítulo 11 e diz assim: mas todos eles morreram sem alcançar a promessa. Por quê? Porque Deus quis que você alcançasse a promessa. Porque se não fosse você, Moisés, Abraão, Josué, nenhum deles seria aperfeiçoado. A gente fica olhando para o passado, tentando viver um fundamento que não é para nós. Cristo veio trazer para nós liberdade de vida. Para entender isso, tem que ter o reino de Deus na cabeça. Já passamos por isso. E aí ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas como assim seja feita a tua vontade? A gente fica dizendo assim: Deus, é porque o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. É porque o Senhor não é homem. Aí como o Senhor não sabe o que eu estou vivendo, o Senhor fica dizendo: não, tua vontade, a tua vontade. Vem viver aqui. Não é que ele veio? O reino de Deus vindo à terra, ele tem um propósito, diz assim, que a vontade de Deus seja feita na terra exatamente igual a como é no céu. A gente estava cantando aqui agora há pouco: tua glória venha ao céu na terra. É isso. Sabe por que Cristo veio? Porque o céu no céu não dava mais. Então ele veio trazer o céu para a terra. E quando ele foi embora, eu já estou acabando. Quando Jesus estava fazendo sua última oração aqui na terra, ele ficou sozinho. Eu acho que ele não estava tão sozinho, porque ele queria que algumas pessoas ouvissem. Aí ele estava lá com os discípulos, ele disse assim: eu vou fazer uma oração aqui. Aí ele disse assim: Deus, eu quero te fazer um pedido aqui. Eles vão pedir para ir embora, mas eu te peço que o Senhor não tire esse povo do mundo. Por quê? Diz assim: por quê? Porque se você for embora do mundo, o céu vai embora da terra. Está entendendo? Porque o céu só é estabelecido na terra a partir e através daqueles que entendem a mente de Cristo. E quem é que entende a mente de Cristo? Você. Se você for embora da terra, quem é que vai explicar para a terra que Deus é Deus? Diga aí quem é. Então Deus quer você na terra. Você acha ruim, dói, é cheio de aflição, machuca, você leva galha, você apanha, você chora, você perde os amigos queridos. É ruim? É.
Mas é aqui que Deus quer que você esteja. Amém? Sabe por quê? Porque o mundo, quando sofre as aflições do mundo, faz o quê? Chora como quem chora no mundo. Mas quem é do céu, que vive as aflições do mundo, faz o quê? Chora. Mas chora com quem é do céu. Aí quem é da terra olha e diz assim, aquele cara chora diferente. Está acabando, já entendi. É porque eu falo muito. Ele chora diferente, eu quero chorar igual ele. Porque ele chora pelos motivos certos. E aí o reino dos céus vem e se estabelece na vida dele. Não foi assim na sua vida? Quem é que tinha uma vida perdida assim, desgraçada, no passado? Gente, não tem problema nenhum, eu quero saber o que é, eu só queria saber se você teve. Todo mundo teve uma vida desgraçada no passado. E por que você está aqui hoje? Porque o reino dos céus chegou. E quando ele chegou, o que aconteceu? Você mudou o entendimento. E quando mudou o entendimento, o que aconteceu? Você entendeu quem era Cristo. E quando isso aconteceu, a vontade dele se fez na terra. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Amém?